Hoje eu quero compartilhar com você as experiências mais marcantes que eu vivi no São Paulo Coffee Festival 2025. Os estandes que me chamaram mais atenção, os espaços criativos, os lançamentos, os cafés que eu provei e até aquelas surpresas que só sabe quem esteve lá. Se você assistiu a parte 1, já sabe que a minha primeira vez no festival foi marcada por conexões incríveis com pessoas que admiro e que acompanham o canal. Mas se você caiu direto nesse vídeo, fica tranquilo, pois os dois vídeos funcionam muito bem de forma independente. Então, depois você pode voltar e assistir ao primeiro, se quiser ver os bastidores e os encontros que marcaram esses 3 dias. Aqui, o foco é outro, porque mais do que ver café sendo feito, esse evento é sobre sentir o café acontecendo de diferentes formas. E é isso que eu quero te mostrar agora. E logo de cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi como o festival atrai públicos muito diferentes. Nem todo mundo ali é fissurado por café ou conhece nomes ou métodos de café. Muita gente estava lá para curtir o clima, provar coisas novas e simplesmente viver uma experiência diferente. E algumas das marcas mais conhecidas no mercado entenderam isso muito bem. Montaram estandes lindos, interativos e cheios de atividades que agregaram tanto quem já ama café quanto quem está só descobrindo esse universo. E uma delas foi a famosa Bialetti, que estava com um stand com as suas tão conhecidas moca italianas. E além disso, para chamar a atenção do público, eles tinham ali uma moca grande, toda enfeitada, que as pessoas poderiam ir até lá e tirar uma foto com ela. Era algo que estava chamando bastante atenção naquele stand, foi algo bem criativo. Tinha também um stand muito bonito da Oster, com vários equipamentos ali, mas principalmente e mais interessante, as máquinas de café expresso que eles possuíam. E foi legal que a gente pôde, na prática ali, verificar o equipamento e conseguir comparar os diferentes modelos, desde o mais simples até o mais complexo. E um outro stand também muito bonito, muito equipado, era a Philips Alita, que tinham máquinas de café super automáticas e que também disponibilizavam ao público, ao consumidor, para que verificasse, tirasse dúvida, conhecesse os equipamentos. Tinham ali também as máquinas um pouco mais baratas, até máquinas que te entregavam um leite já vaporizado. Empresas famosas também como a Três Corações não podia deixar de estar presente, e eles estavam ali com a sua linha Rituais, que é uma linha 85+, que já considera cafés especiais, e também a sua linha Tribos, que vai trabalhar ali com um robusto amazônico, com uma outra linha de cafés que não o arábica. A Orfeu estava lá também oferecendo alguns expressos que estavam sendo muito bem recomendados, e também tinha um evento de cupping que você podia se inscrever e participar lá no stand deles. A Nescafé chamou a atenção com uma cabine de fotos que fazia bastante fila lá no local. Enfim, não só esses, mas outros estandes de marcas conhecidas no mercado vieram para dar um toque a mais no evento. Assim que você passava a entrada, você já se deparava com esses estandes aí muito luxuosos, muito bonitos. Bom, mas nem só de grandes marcas vive o festival. Para quem queria mergulhar mais fundo no universo do café, o evento oferecia alguns espaços temáticos bem interessantes. Espaços como o laboratório, a torrefação, as masterclasses e Sensor Experience pareciam ter propostas muito interessantes que iam desde oficinas, degustações, torras ao vivo até as aulas práticas. Mas eu acabei não conseguindo participar de nenhuma delas, apesar de eu ter planejado algumas na véspera que tinham me chamado a atenção pelo seu tema. E por falar em planejamento, o espaço chamado A Cozinha me chamou a atenção inicialmente, especialmente pelas receitas com café que seria passado ali. E eu pensei que seria uma área legal para a Fernanda, minha esposa, participar juntamente com meu filho, mas esperávamos algo um pouco mais interativo, onde o público pudesse ali literalmente colocar a mão na massa. E na prática vimos que era mais um formato de aula show, com o público apenas assistindo, então decidimos por não participar. E já o espaço Café e Música era uma área ampla no pavimento superior, que teve um papel muito importante como espaço de descanso. O clima era agradável, com cadeiras e caixotes espalhados pelo local. As apresentações que pude assistir eram bem alternativas e pessoalmente não me prenderam tanto. Mas foi ótimo ter um cantinho para recarregar as energias no meio daquele evento. E por fim, um dos pontos altos foi a realização da 9ª Copa Barista, sagrando-se campeão o barista Daniel Vaz em segundo, e apenas por 1 ponto ficou Renan Dantas, e em terceiro lugar o barista André Felipe.
E eu aproveito para deixar aqui os meus parabéns a eles e a todos os competidores que se arriscaram nesse desafio, que ao meu ver é super complexo e bastante emocionante. E para quem curte tecnologia, design, performance, o festival também é um prato cheio. Havia muitos estandes voltados aos equipamentos, desde máquinas de expresso profissionais até moedores, acessórios e ferramentas de precisão. E eu sempre gosto de ver de perto aquilo que normalmente só vejo aqui na internet, nos reviews, e nesse festival isso foi possível em vários momentos. E começo destacando o stand do Máquinas e Cafés, que continham as gajas, então eles têm os modelos desde os mais simples, e também tinha lá a mostra para que a gente pudesse testar a Gaja GT, que é um modelo que vai chegar em breve ao mercado, que já tem prometido muito. É uma máquina muito completa, que permite muitas alterações, muitos ajustes, então tem muita gente ansiosa para poder botar a mão nessa máquina. E aí foi legal que quem quisesse poderia ir lá testar o equipamento, comprovar se realmente ele valia a pena o investimento. Que inclusive, por falar em investimento, eu ouvi dizer que ela vai chegar ao Brasil em torno de 12 a 13 mil reais. É um valor bem mais acima do que a Gaja mais básica, mas vale aí avaliar se a diferença na qualidade compensa o benefício. Tínhamos também o stand da Pasquale Máquina, ali com muitos equipamentos de ponta para cafeteria, muito interessante também. Tinha alguns equipamentos que a gente vê algumas cafeterias aqui em São Paulo e você podia encontrar lá, tirar dúvidas, mexer no equipamento, então também muito legal. Havia um stand da Espresso Art com as máquinas Fiamma, que são bem bonitas, vi de perto lá e podia testar, que são interessantes para muitas cafeterias por aí. E também uma outra máquina que não me recordo o nome, que é o modelo mais simples que eles trabalham, caso a pessoa queira economizar um pouco, que particularmente não gostei tanto. Há muito equipamento que simula metal, mas é plástico, não me chamaram muita atenção, mas entendo que eventualmente a pessoa quer investir num custo menor na sua cafeteria seja uma alternativa. E eles também tanto vendem quanto alugam equipamentos. E um stand que eu gostei muito de encontrar por lá foi o da La Spaziale, e que, para quem lembra do vídeo da minha cafeteria, eu mostro lá que eu tinha uma máquina La Spaziale no modelo Mini Vivaldi, que é muito parecido com a Vivaldi, que é essa que nós encontramos lá no stand também, e ela é exatamente nessa cor vermelha, então foi muito legal relembrar esse momento. E mais legal ainda foi poder testar a S50, que é uma máquina nova deles, top de linha, super bonita, super moderna. Com certeza estava sendo um dos destaques ali da feira. E só por curiosidade, ou para quem está planejando abrir uma cafeteria, eles me informaram que ela está custando em torno de 120 a 130 mil reais. Tínhamos também o stand da Café Store com muitos equipamentos, muitos métodos de café. Eles basicamente transportaram a loja deles aqui em São Paulo lá para o stand. E para quem já estava com intenção de comprar alguma coisa, ali era um momento bem legal porque tinha muita variedade também. Agora, um dos stands de equipamentos mais aguardados desse evento estava lá, que era a Comandante juntamente com a Cafino, num stand onde eles estavam apresentando os moedores da Comandante, que são moedores renomados aí no mercado, que já existem há muitos anos e são aí o sonho de muita gente. E foi legal que nós pudemos ver pessoalmente os moedores, tirar dúvidas. Tinham pessoas lá que eram da própria Comandante, que, salvo engano, são da Alemanha. Eles também conseguiram chamar algumas pessoas conhecidas, alguns influencers, para poder estar preparando o café ali durante os dias do evento. Então isso foi também algo muito criativo ali da parte deles, que chamou a atenção das pessoas, porque muita gente queria ver um determinado barista ou um determinado criador de conteúdo, e ele estava lá em alguns horários preparando café, e também foi muito legal. Outra coisa que eles fizeram que foi muito bacana, que inclusive eu participei em 2 dias, foi um desafio para ver quem conseguia moer 10 gramas de café num moedor Comandante, e durante 1 hora as pessoas competiam, e quem fizesse o menor tempo durante aquela hora levava para casa um moedor Comandante. Sim, você não entendeu errado, um moedor de aproximadamente 3 mil reais eles estavam distribuindo ali na feira. Então pensa, a fila foi enorme, eu mesmo tentei 2 vezes, fiquei por um pouquinho ali e acho que vou treinar para o ano que vem, caso eles façam de novo.
esse desafio. Foi muito bacana, foi muito divertido participar. E isso é algo que eu acho que as outras empresas podem tentar prestar atenção e levar para as próximas feiras, sabe? Esses eventos interativos. E tem outros exemplos que eu vou citar daqui a pouco, que não eram prêmios tão grandes como, por exemplo, um moedor de R$ 3.000, mas que também chamaram bastante a atenção do público. Bom, tínhamos também o stand da Origami, era um stand que muita gente queria ver de perto. A Origami está bem famosa aqui no Brasil, eu tenho visto muitas pessoas usando esse método, né? Ele é um método muito bonito e que ele veio aí basicamente, não sei se para substituir o V60, mas para somar com ele. E lá eles estavam fazendo algumas palestras onde você tinha que fazer um cadastro alguns dias anteriores e quem estava palestrando ficava com um microfone e os demais recebiam um fone de ouvido para poder participar ali, porque a palestra ocorria ali no próprio stand da Origami. Achei uma estratégia interessante, infelizmente era um pouco limitada pela quantidade de fones de ouvido ali, mas achei interessante. Quem sabe para um outro ano eles poderiam ampliar isso, talvez sugerindo que as pessoas levassem fone de ouvido e fizessem uma live. Qualquer pessoa com o celular conectava ali numa live e ouvia o que estava sendo dito ali. Seria talvez uma evolução do que eles implementaram lá. Mas mesmo assim foi muito legal. Tínhamos também um stand da Ritual Tools com equipamentos da Loveramics e da Time More, onde eu aproveitei e comprei um método ali da Loveramics de base reta. A parte que eu não achei tão interessante é que eles não tinham a pronta entrega, então você tinha que comprar, você aproveitava um desconto, mas você tinha que pagar um frete, caso você não fosse da cidade deles, que para o nosso caso aqui em São Paulo era de R$ 25. Ainda assim compensou, mas o ideal seria para mim poder sair ali logo com o equipamento na mão. E um outro stand também interessante era o da Omot, que estavam com o seu método mono, é um método brasileiro e que tem começado a chamar atenção no meio aqui dos cafés de qualidade, no meio dos influenciadores de café, por ser um método simples, mas que traz ali a sua praticidade no preparo do café. E conversando com eles, inclusive, foi interessante entender que a ideia deles não era nem vir para o mercado desse de nicho, né? Onde nós estamos envolvidos com cafés de alta qualidade. Pensaram num público em geral, talvez ali alguém queira fazer um café de forma rápida, despretensiosa, no seu trabalho ou até num acampamento, por exemplo. Mas nós abraçamos a ideia, estamos cada vez mais fazendo um meio termo, né, eu diria. Geralmente esse equipamento eu tenho visto as pessoas usarem de uma forma um pouco mais leve, muitas vezes até, por exemplo, sem uma balança, né, ou algo muito criterioso, mas, por exemplo, com a quantidade de café que já foi pesado, com a quantidade de água ali que foi medida pelo menos mais ou menos em ml. Então, há um meio termo nisso para que o café tenha uma certa padronização, mas sem aquele rigor, né, de quando fazemos um café na nossa casa com os nossos métodos preferidos. Então acho muito legal e eu acho que é uma valorização do produto nacional, uma indústria brasileira que todos sabem que um desafio enorme, né, uma quantidade enorme de barreiras que uma empresa brasileira tem que passar. Então achei muito interessante. Inclusive eu recebi um método deles e eu vou mostrar para vocês lá no meu Instagram. Então se vocês já não me seguem, já sigam lá. E posteriormente eu volto aqui e faço um vídeo também de como utilizar esse método. E interessante também que o pessoal da Dropt, que eu citei no outro vídeo, estava em parceria com eles, distribuindo cafés lá e também preparando alguns cafés. E a Dropt tem vindo aí recente no mercado, mas tem chamado muita atenção de muita gente. E foi legal que as pessoas puderam finalmente provar o café que eles tanto estavam ouvindo falar aqui nas redes sociais. Outra coisa que me chamou bastante atenção este ano foi a quantidade de estandes voltados aos leites vegetais. Isso confirma uma tendência crescente nas cafeterias e é ótimo ver o mercado abraçando opções para quem tem restrições alimentares ou outras preferências em geral. Mas, sendo bem sincero, em alguns momentos eu senti falta do bom e velho leite comum. Teve, por exemplo, um stand de máquinas superautomáticas
onde eu gostaria de ter avaliado a vaporização do leite, que era para mim um ponto importante naquela máquina. Mas como eles só estavam oferecendo leite vegetal e não é algo que eu costumo consumir no meu dia a dia, eu acabei ficando ali sem parâmetros para julgar se essa vaporização estava realmente boa ou não. E por falar nisso, foi a primeira vez que eu provei um cappuccino feito com leite vegetal, que no caso era um leite de aveia. Eu não achei ruim, achei até gostosinho, mas sinceramente para mim não tinha gosto de cappuccino. Mas entendo que seja uma excelente alternativa aí para quem precisa, quem não pode consumir leite, por exemplo. Mas no meu caso, que eu não tenho restrição, eu ainda prefiro o leite tradicional. Bom, e agora vamos falar da alma do evento, o café em si. Foram muitos estandes de torrefações, cafeterias e projetos autorais trazendo cafés de origens diversas, perfis bem diferentes e experiências marcantes. Eu não consegui, obviamente, provar tudo, mas alguns me chamaram a atenção, seja pela proposta criativa, pelo sabor ou até pelo formato divertido de apresentar o produto. E os estandes que vou citar agora não necessariamente têm uma ordem de prioridade, mas foi conforme eu fui passando e fui gravando ali, eu vou mostrando para vocês. Começando então pelo Coa Café, que estava com alguns cafés muito bons ali, que inclusive eu já tinha ouvido falar deles, não conheço ainda a cafeteria, mas eu acho que o logo deles me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi, sabe? Eu inclusive encontrei lá a moça responsável pelo marketing e pude fazer até um elogio, porque eu gostei bastante, não só da logo, mas com uma identidade visual que eles escolheram para a marca. É um stand que eu fiz questão de provar e realmente aprovei ali os cafés que estavam realmente muito bons. Um outro stand que eu já sabia que estaria na feira e que eu fui atrás é a Quento Café. Eu tinha ido alguns dias atrás na cafeteria deles e lá eu tinha conversado com o filho do dono e ele me falou que estaria na feira, então fiz questão de ir até lá e realmente, ainda mais provando o café deles perto de outros cafés, o café deles eu achei muito diferenciado. Eu sei que eles trabalham com grãos ali da região da Bahia, algo pouco comum, a maioria trabalha com cafés de outros locais. Talvez seja por isso ou pelo processo de pós-processamento do café, mas eu percebi que o café deles tinha um diferencial a mais, muito legal. Continuo recomendando aí a Quento Café para quem vier para São Paulo ou quiser comprar também pelo site. E um stand também de cafeteria que eu fui recente, e se você não está acompanhando, eu estou fazendo uma série lá no meu Instagram, onde eu estou indicando uma cafeteria por dia, né? E uma delas foi a Pato Rei, e eles estavam lá no stand chamando muita atenção como uma pescaria. Eles tinham colocado uns patinhos numa banheira inflável pequena de criança, e você tinha 30 segundos para tentar pescar um patinho ali. Quem conseguisse ganhava alguns brindes, adesivos, patinhos pequenos ou alguma outra lembrança. Apesar de simples, era muito legal, chamou muita atenção. É um dos exemplos aí que eu considero interessante e estava mencionando anteriormente para outras marcas que querem chamar atenção e não necessariamente precisam aí investir muito para isso. Mas a Pato Rei foi um grande exemplo e eles estão de parabéns aí pela criatividade e pela execução. E também pela cafeteria e pelos cafés que são excelentes. E por falar em café excelente, não tem como quem passou na feira não elogiar a Culto Café, que é ali uma proposta nova no mercado. Eles são uma cafeteria e torrefação do Uruguai, que estão adentrando ao Brasil com uma proposta de trazer cafés importados por assinatura. Se você não sabe, cafés verdes não podem adentrar aqui ao Brasil, ou até podem, mas tem uma restrição absurda. Então por isso é pouco comum conseguirmos cafés de alta qualidade vindo de fora, porque geralmente ou eles não chegam porque não conseguem entrar, ou se são torrados lá fora, acabam chegando com uma data de torra muito avançada. Para quem é do hobby, para quem consome café de alta qualidade, sabe que isso não é muito legal. Então, infelizmente, a gente é muito prejudicado com relação a isso. Mas o pessoal da Culto teve uma ideia muito interessante, já que eles são ali do Uruguai, muito fácil, muito pertinho aqui do Brasil, eles sim conseguem comprar os cafés do mundo, inclusive eles estavam lá com café da Etiópia, do Quênia, que inclusive eu ganhei um e eu vou fazer vídeo provando aqui, mostrando para vocês, e também, salvo engano, da Guatemala. E a ideia deles,
que eles consigam torrar ali no Uruguai, avançam a fronteira para o Brasil e assim eles podem despachar por assinatura. E eles prometeram que os cafés chegariam com no máximo 2 semanas de torra na nossa casa, independente de onde morássemos aqui no Brasil. Eu achei uma proposta muito interessante, é uma possibilidade de provarmos aí vários cafés do mundo. E até achei que era um valor um pouco mais caro, mas quando eu fui ver o site deles lá, não me recordo agora, mas uma proposta de 230 ou 240 reais por mês para você receber 2 pacotes de café importado, que eu acho que está bem razoável, principalmente considerando o preço de cada pacotinho de café individual. Quando você vê, chega a 160, 180 reais cada um. Então achei uma proposta bem legal e todo mundo que tomou elogiou. Bom, tínhamos também estandes como do Prima Café, que era um estande ali bem simples, mas que chamava muita atenção porque é uma marca que vem conquistando também o mercado de cafés especiais. As pessoas mais exigentes, eles foram acho que os primeiros a trazer uma embalagem diferente ali, uma espécie de embalagem de suplemento, embalagem de remédio. Não só isso chamou atenção, mas também a qualidade do café que eles tinham ali. Eles têm conquistado um público muito legal, então foi bem legal poder provar o café deles. E numa linha muito parecida estava a Lepu, é uma marca que eu não conhecia de cafés, mas parece que eles também vieram com força e estão também com a proposta de trazer cafés de mais alto padrão aqui, acredito eu, mais próximo ali de 90 pontos, cafés muito bons. Foi legal, pude provar também, foi inclusive onde eu pude ver a utilização do Paragon em funcionamento, né? Pessoalmente, foi a primeira vez que eu vi e achei muito interessante também. E agora, fugindo dos arábicas, um stand que me chamou a atenção foi o Café Canindé, e traziam ali 2 robustas amazônicos para que a gente pudesse provar. E é uma proposta legal, porque muita gente nunca teve acesso, ou não é tão fácil, né, o acesso a um café robusta de qualidade. E eles tinham ali dentre os 2 modelos, o que particularmente eu mais gostei foi aquele fermentado. Eu achei que a fermentação trouxe uma certa acidez que me agradou mais ao paladar, até porque eu sou acostumado com cafés arábicas que costumam ter ali uma acidez maior do que o robusta. Eu acho que de todos os robustas que eu tomei, que não foram tantos, mas tomei alguns já, de todos, eu acho que esse foi o mais gostoso. E eu recomendo aí, se você tiver vontade de provar algum robusta, tente procurar eles, Café Canindé. Eu acho que você não vai se arrepender. Um stand que eu cheguei no finalzinho, a feira já estava quase encerrando, o último dia, é a do Cerrado. Eles estavam lá com um café especial de entrada, era um café um pouco mais básico, também interessante, docinho, mas o que me chamou mais atenção ali foi a máquina que eles estavam usando para preparar esse café, que era uma Lucas, que é um equipamento feito por um brasileiro, utilizado em algumas cafeterias, salvo engano, ali no Paraná, e me parece até que tem uma cafeteria aqui em São Paulo que utiliza, e ela basicamente faz o serviço ali do barista em preparar um café coado, onde você pode fazer diversas programações, e ela vem com a intenção de ajudar aqueles locais onde é muito movimentado e o barista não consegue ter ali tanta atenção para o preparo de cada café individual. No caso aqui estamos falando de cafés coados. Tinha também ali o stand da Nato Café, que já é um café que eu tinha curiosidade de provar, porque eu sempre vejo o do barista, um outro colega também criador de conteúdo, sempre utilizando e sempre divulgando o café deles. Então foi muito legal, porque eles prepararam ali um brinde pra gente, e por fim eles me deram aí o café para eu poder provar aqui em casa, testar dos métodos que eu achar por bem, e ainda mais uma canequinha muito bonitinha. Muito obrigado aí, Nato Café. Eu vou provar e vou dar meu feedback lá no Instagram. Bom, e por fim, para fechar as cafeterias, me chamou a atenção também o Coffee Lab, que estava lá, trouxe ali um manifesto muito interessante, onde questionava a questão dos valores, da remuneração com relação aos cafés tradicionais em comparação com os cafés especiais, que se você calcular, principalmente depois desse aumento do café, a diferença nem é tanto assim, mas você tem um benefício muito maior com cafés especiais. E além dos cafés, o evento também trouxe outras experiências que valem a menção. Teve lá muito chocolate artesanal, muitos estandes, drinks com café e até lançamentos de um novo marketplace focado no universo dos cafés, que é o chamado Rua do Café.
E são coisas como essa que mostram que o café está cada vez mais nos conectando com outros mundos. Gastronomia, coquetelaria, tecnologia, e isso para mim só enriquece a jornada. Bom, essas foram as experiências que mais me marcaram na primeira vez no São Paulo Coffee Festival. Foi muita coisa, e olha que ainda teve muito que eu não consegui ver, mas tudo que eu vivi ali reforçou uma certeza: o café é uma ponte. Ele conecta pessoas, saberes, culturas e possibilidades. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com alguém que ama café e comenta aqui embaixo o que mais chamou a sua atenção. E claro, se ainda não me acompanha lá no Instagram, me segue lá. Eu estou sempre postando lá bastidores, descobertas e momentos do dia a dia por lá. Nos vemos nos próximos vídeos. Até logo e bons cafés!